aprenda a palavra, escute, entenda. Pegue a revelação, o Espírito Santo me ensina, eu quero aprender. Onde está escrito sobre mim, o que me pertence, quais são os meus direitos. Que eu garanto a você, que se seu pai tivesse morrido, e ele fosse um homem muito rico, deixasse uma certidão, um documento, um testamento, dizendo que você era herdeiro de tudo dele, eu garanto a você que você ia querer ler esse testamento. Porque você ia atrás do que lhe pertencia, sim ou não? Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos um testamento. Diga: a palavra de Deus é o meu testamento. Eu tenho a Bíblia, amém? E ainda tenho 2, Antigo e Novo. São mais de 8.000 promessas, irmãos. Pelo amor de Deus. Tem muitas promessas que já estão disponíveis, já são nossas. Vamos agarrar isso pela fé. Quem está comigo? Então, versículo 10. Agora começa essa mensagem. Portanto, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois serviste aos santos. Lembrando que eu estou dando continuidade de domingo. Domingo eu parei na parte de cura. Descobri uma parte da herança é que Jesus não só nos perdoou, Deus não só nos perdoou na cruz. Salmo 106 diz que quando Ele me perdoou, também Ele me curou e me deu longevidade de vida. Porque, irmãos, que adianta você ser rico, milionário, sem saúde? Então saúde é uma riqueza. Que tal começar a agradecer pelo que já tem, em vez de reclamar do que não tem? Reclamação é bem lógico isso. Quem está reclamando está consciente de si mesmo. Quem está reclamando está declarando que está vivendo pelas suas próprias obras e sua própria justiça. Porque quando eu vivo consciente de mim, eu vou começar a olhar para o que eu merecia mais. Mas quando eu olho para o amor de Deus, meu Deus, se não fosse o amor de Deus, nenhum de nós merecíamos Jesus morrer, e Ele morreu por nós, amém? Então quando eu reclamo, eu estou focando em mim. E evangelho, o foco da fé não sou eu. É por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você se alimenta. O que você tem se alimentado deixa você consciente de você ou consciente do que Jesus fez? O que você anda ouvindo, se alimentando, falando, deixa você consciente de você ou consciente do que Deus fez? Consciente de Deus e de sua realidade espiritual. Porque quando eu entendo a minha realidade espiritual, o que Ele fez por mim, eu estou consciente de Jesus, o que brota do meu coração, dos meus lábios, é gratidão. Mesmo no meio da pressão, você diz o que Abacuque disse: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que as coisas não estejam da forma que eu queria, mas a razão da minha existência não é o que me acontece, é o que Ele fez, e o que Ele fez é maior do que aquilo que eu estou vendo. Não apoie sua fé naquilo que você vê. Não apoie sua fé naquilo que você sente. Não apoie sua fé na vida de pessoas. Estrutura a tua fé. A simplicidade da fé é que ela vem olhando para Jesus. Ela começa através de um relacionamento com Deus pelo seu Espírito. Porque o Espírito Santo vai conduzir o nosso espírito para enxergar a verdadeira verdade, que é olhar com os olhos do coração. E é por isso que Salomão disse: se você não guarda o coração, se entope o coração com amargura, ressentimentos, começa a meditar na falta, uma mente cheia de negatividade, isso vai descendo para o coração. O que é que vai acontecer? É pelo coração que eu percebo o mundo invisível. É pelo coração que o Espírito Santo me guia e abre os olhos da fé. Não é com a minha cabeça. Quem está comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão. Diga: o seu coração. Diga: é nesse lugar que a gente deve proteger. Diga: esse lugar determina o resultado de nossas vidas. Isso é muito sério, irmão, amém? Então no meu coração eu tenho que estabelecer verdades com o quê? Verdades de quem Deus é. Verdades do que eu sou nele, do que Ele fez em mim, amém? E do que Ele me criou para ser. Versículo 10, porquanto Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. Deixa eu te dizer, olha, há pessoas que pregam que Deus não é galardoador, ou que não tem recompensa. Olha o que aqui o escritor de Hebreus está dizendo: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho e do amor com o que revelaste para com o seu nome. Irmãos, nada do que você faz para Deus não é que você faz em troca.
Não é uma barganha. Eu vou servir e Deus vai me abençoar. Não, eu já começo sendo abençoado. Eu já começo sendo curado. Eu já começo sendo filho. Eu já começo sendo amado. No batismo de Jesus, o céu se abre e Deus disse: esse é meu filho amado. Ele não tinha feito nenhuma obra para o Pai. Ele não tinha realizado nenhum milagre. E porque Deus declara que Ele é filho amado? Para você entender que nada do que você vai fazer ou deixar de fazer muda a visão de que Deus tem de você. E tudo que você vai fazer para Deus é determinado através desse lugar que você se enxerga nele. Se você não entender a visão que Deus tem de você, que Deus te ama, você vai fazer um monte de coisa para ganhar a aceitação de Deus. E aí você cai para o seu esforço. Então, diga assim: eu começo sabendo que sou amado. Aleluia. Definição hebraica para o coração: o coração sente, a mente é o que pensa, o coração é o que sente. O coração abrange a totalidade do homem interior. Em hebraico, o coração é a sede da mente, da imaginação, da vontade, dos desejos, das emoções, dos sentimentos, da memória e da consciência. É o centro da comunhão com o Espírito de Deus. É aquilo que capta e percebe a realidade espiritual. É por isso que Paulo ora em Efésios 1:18, para que os olhos do coração daquela igreja fossem abertas. E através dos olhos do coração abertos, eles iam entender quem eles eram, o chamado, o que pertencia a eles, a herança, os privilégios em Cristo e a autoridade, o poder que foi derramado e a autoridade que opera sobre nós. O poder operando em nós e a autoridade que temos. Amém? Então você não só tem um chamado, você não é só filho, você tem herança. E também você tem o Espírito Santo habitando em você, te capacitando com poder para fazer o propósito fluir. Não é na sua habilidade, é no poder do Espírito Santo, é na unção do Espírito Santo. Quem está comigo? Então a fé cresce à medida que o seu coração, guiado pelo Espírito Santo, percebe esse reino que é invisível, que não é natural. Com os olhos naturais a gente não consegue ver isso. Por que eu estou entrando nisso? Porque aqui está a chave. O que você anda se alimentando determina aquilo que vai fluir do seu coração. E a comunhão com Deus é muito importante, é a sede do nosso poder. É de onde flui toda a frutificação dessa consciência que sai do coração. Porque o inimigo quer encher nossa mente de preocupação, de dúvida e de medo, justamente para a gente não perceber, não ter percepção espiritual, discernimento para agir diante de dificuldades. E agindo pela emoção, vamos tomar decisões erradas, falar de maneira errada e agir de maneira errada. E depois a gente se arrepende e diz: eu não queria ter feito assim, mas eu estava tão fora de mim que eu não consegui perceber e captar. Quem está comigo? Diga: mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Então volta para Hebreus 6, versículo 10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Deus não se esquece. Lembra de Mardoqueu? Fez algo para salvar o rei, ficou listado no livro das crônicas, mas ninguém recompensou ele de nada, porque tem um tempo certo para cada coisa. No momento exato, quando Amã queria matar ele, Deus tirou o sono do rei. Deus tira o sono do rei. E o rei sem sono vai ler o livro das crônicas e cai logo no episódio que Mardoqueu salvou a vida dele. E depois de muitos anos ele descobriu. E aí ele pensou: o que é que se fez para o homem cuja a honra do rei se agrada? Só que Mardoqueu não saía da porta. E tinha um cara chamado Amã que quando passava no livro de Esté, isso é todo episódio aqui é no livro de Esté. O livro de Esté é o único livro que o nome de Deus é oculto. E Esté não revela a cidadania dela. Deus está oculto, porém está trabalhando. Nem sempre que está tudo claro significa que Deus está trabalhando. Às vezes pode estar tudo escuro e Deus mesmo assim está fazendo algo muito grande. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus está trabalhando nos bastidores. Na verdade, os bastidores é um mundo invisível. Porque você não está vendo? Porque não vê com a mente, não vê com os olhos naturais. Tem que ver com o coração. Só que o coração entupido,
cheio de decepção, cheio de mágoa, cheio de amargura, cheio de medo, cheio de culpa, bloqueia a fé, porque você acaba se enxergando dessa forma. E aí se torna duro. E o escritor de Hebreus no capítulo 4 diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Você não é responsável pelo que as pessoas fazem com você, mas você é responsável de guardar o seu coração. Não permitir que o diabo jogue essas setas no seu coração, que passa pela mente, pelo que você ouve. É por isso que aquilo que não edifica, joga fora. Quem está comigo? Glória a Deus. Não vou nem entrar nesse negócio de Mardoqueu e Amã, vou deixar para outro dia. Mas Deus não se esquece. Tem coisas que você já esqueceu, até de promessas que Deus te fez, mas Deus não esqueceu de nenhuma delas. No livro de Jeremias ele disse: eu zelo com a minha palavra para cumpri-la. E se Deus te deu uma palavra, pode ter certeza, Ele vai cumprir aquilo que falou. Agora o problema não é Deus cumprir, o problema é você não abortar essa promessa. O problema é você abrir mão daquilo que Deus falou. Então no livro de Esther, o nome de Deus não aparece. Esther não revela a cidadania. E aí Amã era um cara orgulhoso. Irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus não resiste a quem peca, Deus resiste à soberba. Gente soberba, Deus resiste. Não é Gleison, é Deus. É por isso que gente soberba, a pessoa não entende. Poxa, fulano tem tanto talento, prega tão bem, canta tão bem, ou sei lá, é um bom empresário e não flui. A graça de Deus se manifesta. Por quê? Porque Deus entende, se a pessoa sem ter nada pisa nos outros, imagina Ele tendo. Deus não vai dar, irmãos, um revólver para uma criança de 5 anos de idade. A autoridade é dada para pessoas que vão usar ela para servir e ajudar os outros, não para matar pessoas. Imagina um filho de 5 anos, você dá um carro para ele dirigir, o que é que vai acontecer com ele? Tem muita gente que eu já vi, diz: meu Deus, fulano já era para estar voando. Aí Deus disse para mim: soberba. E Deus resiste ao soberbo. Não vou entrar nisso hoje, porque o tema hoje é outra coisa, amém? A gente vai ter reuniões de liderança, a gente vai entrar um pouco nisso. Versículo 10, 11. Desejamos contudo que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim, que tenhais plena certeza da esperança. Ou seja, aquilo que você começou confiando em Deus, crendo ou servindo, aquilo que Deus colocou em tuas mãos para realizar como propósito, continua até o fim, ele está dizendo. E o versículo 12 ele diz: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e de longanimidade recebem a herança prometida. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? A Bíblia não está mandando como uma fórmula eu fazer o que os profetas fizeram, o que os patriarcas fizeram, mas sabe, aquilo que Abraão viveu é exemplo de fé. Imita a fé, não é imitar o que a pessoa faz, porque na igreja tem muito dessa coisa. Vem uma irmã com problema no casamento e dá um testemunho aqui: eu passei por isso, eu jejuei, fiz isso. Aí a igreja, uma irmã que está passando o mesmo problema, ela vai tentar fazer a mesma coisa. Ao invés de parar, ir para o quarto, ou para a sala, para o carro, sei lá, ouvir o Espírito Santo, onde quer que ela esteja, e dizer: Deus, para mim, o que é que você tem? Então ela tenta aplicar a mesma fórmula. Só que cada cabeça tem seu mundo, cada vida é uma coisa. E é por isso que evangelho é relacionamento e não fórmula, não estratégia. Jesus não disse que você tem que fazer uma lista de coisas, ele só tem uma que é necessária: sentar aos pés dele para receber. Estando com ele, você vai saber no seu coração o que deve ser feito. Só que muitas vezes nós queremos, sabe o quê? Um mágico que tira o coelho da cartola. Então ouvimos o testemunho da pastora Elzi. O marido dela fazia isso, e de repente o pastor Elzi ficou firme. Os filhos se converteram. O que é que você imita? A fé. Você não pega como exemplo aquilo que ela fez, porque talvez com você Deus não vai dizer espere, talvez Deus vai dizer se posicione. Talvez com você Deus não vai dizer fica, sai. Agora eu imito a fé. O que é a fé? Em quem ela estava crendo, eu vou crer da mesma forma. Saindo ou ficando, eu vou continuar crendo em Deus. Diga assim: eu imito a fé. Porque, irmãos, para analisar. Vamos lá para Romanos 4, versículo 19. Eu começo a pregar agora. Romanos 4, versículo 19.
Quem está animado? Quem está coisado? Só eu, né? Tu também, Juninho? Versículo 17, do mesmo modo. Oh, meu Deus. Não, vamos lá. Vamos com calma. Hoje eu estou bem calminho. Romanos 4:17, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Quem é o nosso pai aos olhos de Deus? Abraão, pai de quê? Da fé. Abraão era um homem com 75 anos quando recebeu a promessa de Deus. Sara tinha mais ou menos 60 e alguma coisa. Deus poderia ter escolhido um casal de jovem para fazer uma nação, mas escolheu um senhor de idade, a mulher já idosa e além disso estéril, já passou pela menopausa. Meu Deus, irmão. Em quem Abraão depositou a sua fé? Em quem foi que ele depositou a fé? Diga assim: quem é fiel para cumprir aquilo que fala. Pergunta para alguém que está do seu lado, diga: em quem você está depositando sua fé? No seu marido, no seu pai, no papagaio, no chefe da empresa, porque tem gente que faz do trabalho sua fonte. Aí quando perde o emprego, acabou o mundo. Por quê? Porque seu mundo era seu trabalho. Tem uma música que eu amo de Juliano Som, que diz: quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. És a esperança para mim, porque tem hora que o mundo cai, meu filho. E se tua fé estiver apoiada em pessoas, eu constituí pai de muitas nações. Deus constituiu desde o dia que falou. Desde o dia que Deus te prometeu algo, para Deus já é. Para Deus já é, amém? E a fé vai perceber esse fato. Então olha o que a Bíblia diz: o Deus que dá vida a quem? Diga assim: todas as áreas mortas, Deus ainda pode trazer a vida. Sonhos que você achou que morreu, Deus pode tornar real. Deus pega um útero morto e dá vida a ele. Aleluia. Mas pastor, não tem mais útero, ele coloca um novo. Não tem mais trompas, ele dá. Aleluia, irmãos. Ele não mudou, o problema é a nossa crença. O Deus que dá vida aos mortos e convoca as coisas, elementos inexistentes, como se já existisse. Como é que Deus convoca? Dizendo, falando. Versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Irmãos, é muito fácil crer quando você está no topo da montanha. É muito fácil ser grato no topo da montanha. E nos vales, e na jornada, e no caminho. Abraão não creu em Deus quando tudo estava fácil. Ele creu em Deus quando não tinha nem mais tempo para funcionar. Porque uma coisa é você crer em Deus para ter um filho, enquanto você não chegou no estágio da menopausa. Outra coisa é crer em Deus depois da menopausa e depois dos 60. E além disso, tem uma doença de esterilidade. Ser estéril. É crer contra prognósticos. Tem uma tradução que diz que ele creu contra a esperança. Porque uma coisa, irmãos, é você crer enquanto ainda tem um dia para pagar a conta. Outra coisa é o dia já terminou e não tem nem mais esperança. Crer contra a esperança também. Não tem tempo. Tem gente aqui que não tem nem mais tempo. O negócio já era para ter sido resolvido, ó. Mas o propósito da fé não é só resolver problemas, é te colocar numa condição de descanso. Os que confiam no Senhor serão como os montes de que não. Tem até uma música nova de Fernandinho. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Tá bom, Dinho, deixa quieto. E ele ainda botou aquela frase de Romanos 8: nem morte, nem vida, nem anjos ou principados, nudez ou fome, espada, angústia, sei lá. Está tudo lá, irmãos, amém? Diga assim: quem confia em Deus não se abala, porque a fé vai deixar seu coração e mente conectado, blindado. E quando os ataques do diabo chegam, não penetra. Vem e bate no escudo chamado paz de Deus, que excede o entendimento.
Porque tudo que o diabo está fazendo é para roubar a tua paz, tua alegria, tua felicidade. Mas por dentro você tem alegria, por dentro você tem paz. E aí você desfruta de tudo isso e o diabo fica confuso. Uma coisa que eu aprendi em tempos difíceis é ficar firme no Senhor. Pega no ombro do vizinho e diga: uma coisa é certa, irmãos. Se você ficar firme no Senhor, diante das dificuldades, é uma arma contra o diabo. Ele vai correr de você. Resistir-lhe o diabo e ele fugirá de vós. Como? Se sujeitando a Deus. Como? Crendo em sua palavra. Eu não entendo, eu não sei, mas a Deus, a ti vai meu louvor, vai minha adoração. Eu continuo acreditando. Fica firme na promessa em tempos difíceis. Eu estou pregando aqui com a vida, tá? Eu não estou pregando uma história de carochinha para vocês. Porque antes de pregar aqui eu tenho que ouvir do Senhor e receber dele, porque aí sai com vida, porque senão vai ser só aparência religiosa. Fala bonita, e quando vem um vai dar... Não é isso que Deus quer. Também nem sempre a gente está bem, tá? Isso é normal, isso é humano. Porque tem gente hoje que ensina fé que a pessoa não pode nem dizer que não está bem, irmão. Fé não nega os fatos. Não é fingir que não existe. Mas ela consegue ver além das circunstâncias naturais. E às vezes, por ter uma fé grande, você tem uma decepção maior. Porque você está vivendo por algo que você acredita e aquele algo não acontece. Então a decepção é maior, porque quanto maior o nível de fé, maior o nível de decepção. Porque você jamais vai se decepcionar por algo que você não acredita. O cara casa com alguém e aí, sei lá, outra pessoa trai. Por que veio a decepção? Porque você acreditava. E quanto mais acreditava, o baque é maior. Não é, mas com Deus tem uma coisa linda nele. E a gente vai ler em Hebreus já, que a nossa fé está baseada em duas verdades imutáveis. Uma é que Deus não mente. Uau, aleluia! Só que o que Deus está querendo construir em nós nesse tempo? Vamos ter uma conversa legal aqui hoje? Olhando de olho para olho. Estou até pensando em fazer um café com o pastor. A gente sentar no domingo, toda a igreja, e a gente bater um papo sobre ministério, liderança, sobre a vida. O que Deus está construindo na gente agora? O que Deus está querendo fazer em mim dentro da fornalha que não poderia fazer fora? Você já parou para pensar nisso? Regra isso, mas se Deus está permitindo, tem um propósito. Permissão não quer dizer que é a vontade de Deus. Existem escolhas nossas. Tem muitas coisas que somos nós que criamos, tá? Algumas coisas que eu estou sofrendo, tem algumas coisas que a gente sofre que a gente foi lá e passou o cartão, irmão. Depois diz que foi o diabo. Foi não. Ele não usou tua senha. O diabo é aquele que clona, né? Clonar. Um dia desse clonaram o meu da Amazon. Toma. Eu digo, ih, rapaz, quem está alugando tudo isso? Eu nunca comprei livro na Amazon. Entendeu? Aí foi o diabo. Mas você foi lá e passou com a senha presencial. Ainda ligou para o cartão. Foi um fraude. Como que digitaram a senha ainda? Não se coloca mais em pressão, irmãos. Já não basta as que tu tens. Fosse Jesus agora no sermão da montanha dizer: se você está cheio de dívida, para de usar o cartão. Não deixa o diabo colocar pressão na tua vida, numa área que você pode ficar em paz até pagar todas as dívidas. Faz um ajuste financeiro. Bota no pós e conta. Apesar que tem momento que o cálculo não bate mais, né? Aí os prognósticos, né, desfavoráveis. Porque se fizer conta em doido, então calma. Teve uma vez que eu e minha esposa parou e disse: a gente tentar fazer cálculos, vai fazer igual a Filipe, quando pegou 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes diante de um garoto para essa grande multidão? Mas é incrível que aquilo que os discípulos desprezam, Jesus agradece. Vou chegar lá. Daqui a pouco eu chego na multiplicação dos pães. Se não for hoje, vai ser domingo. Mas a gente chega. Toca no vizinho, né? A gente vai chegar lá, irmão. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos. Estava favorável ou desfavorável? Estava fácil ou difícil?
E por que a gente acha que vai conseguir? Sabe, irmão, a gente só acha que ter fé é quando chega no topo da montanha. Não, irmãos. Olha que coisa linda, tornando-se assim pai de nações, como ficou registrado a seu respeito. Agora imagina, Abraão, eu quero ser pai, Deus, é meu sonho. Deus disse, eu vou te fazer pai de uma nação. Aí Abraão, uau, eu não posso ter, já estou com quase 100, precisa até de uma ajudinha aí, Senhor. Não havia Viagra naquela época, irmão. Nem tratamento não tinha clínica médica para ajudar o cara. Mas ele tinha uma bênção chamada rejuvenescimento, que trabalhou em todas as células do corpo dele. Olha, tem gente que Deus vai dar um start no corpo. Sabe o que é você receber um start no corpo? Saúde divina. E você se sentir como um jovem, fazer um monte de coisa e não cansa. E diz, uau, o que é isso? Longevidade de vida, irmã. Chegar aos 80, aos 100, 120 e até 120, né? Eu já disse a minha esposa, até que a moça separe. Acabou aqui lá, não, nem venha, não bata nem na minha porta. Vou dizer a ela. Ela disse, amor, como é que vai ser lá? E vai estar lá. Eu disse, amor, aqui é maravilhoso, eu te amo, a gente está bem demais. Mas lá no céu, não, viu? Nem vai bater na minha porta, viu? Brincando, irmão, a gente fica, rapaz, se a gente pudesse. Tem uma frase, se a gente pudesse. Quem gosta é Cleide, a menina que trabalha com a gente. Ela disse, se a gente pudesse. Lá no céu, hein? Mas Deus é tão bom que a gente não vai sentir falta, vai precisar usar essas coisas, né? Vamos lá. Então Abraão, crendo, esperou contra o quê? Tornando-se assim pai de muitas. Se Deus desse Isaac, seja sincero, com 9 meses, depois da promessa, ele só seria pai de Isaac. Você deseja muito algo da parte de Deus. Você está crendo em algo para Deus. Mas se Deus te dá isso agora, como Abraão, Abraão só seria o pai de Isaac. Mas Deus não queria Abraão só como pai de Isaac. Deus não queria só realizar o desejo de Abraão, porque havia um propósito também na vida dele. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga, por mais que você tenha desejos, sonhos, vontades, acima de tudo isso existe um propósito celestial. Diga, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar desejos, realizá-los, mas também Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. E o propósito de Deus era fazer ele o pai da fé. O pai daqueles que creem, é o nosso modelo de fé. Alguém que crê contra a esperança. Eu não vou fazer o que Abraão fez. Eu vou seguir o que ele seguiu. O quê? Depositar minha fé no Senhor. Confiar em Deus contra os prognósticos desfavoráveis. Eu gosto de dizer diagnósticos. Então, talvez você queira ser pai de Isaac, mas Deus está trabalhando em você para ser pai de fé. O que Deus está trabalhando na tua vida vai servir de exemplo, de alimento para outros à tua volta. Isso não... Oh, meu Deus do céu. Pega o nome de alguém. É profético, irmão. Pega o nome de alguém e diga, o que Deus vai fazer não só vai satisfazer você, mas vai abençoar a vida de outros, de outros e de outros. Porque o que Deus está construindo é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não vai ficar só em você, rapaz. Você não entende porque você é algo que é para você, mas Deus está construindo algo que vai tocar gerações, que vai abençoar famílias, lugares, pessoas. E é melhor, como disse o Smith, o inglês forte, morrer crendo do que viver sem fé. Versículo 19 é o que eu queria, ver onde eu fui parar. Sem desfalecer na... Como a gente consegue não desfalecer na fé? Como a gente consegue permanecer crendo? Como esse cara conseguiu? Como é que ele consegue? Aqui está a resposta, versículo 19. Reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Ele sabia que o corpo físico dele, além do problema de Sara, não tinha mais vitalidade. Meu Deus. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. A promessa nasceu no momento menos oportuno. Se Deus precisasse de tudo a favor para fazer algo, não precisava de ser impossível. Porque aí Deus daria logo a Abraão. Está com 75, ainda dá para produzir, né? Tem inseminação artificial. Tinha não, meu velho. Deus fez algo no corpo dele para Isaac nascer. Para Abraão era só gerar um filho. O problema era o útero de Sara. Não era.
além do corpo dele já amortecido, tinha o corpo de Sara também amortecido e um útero morto, que não tem vida, que não produz vida. Deus gera milagre de lugares que não tem mais vida. Para Abraão, ele não sabia que o problema estava no corpo dele, porque você não sabe onde está o problema, na totalidade. Mas Deus não vai resolver o problema pagando uma conta, Deus vai na raiz. Porque se não resolve a raiz, você vai estar sempre naquele mesmo ciclo. Então o que Deus está fazendo é para resolver algo a fundo, aonde inicia tudo. Meu Deus do céu. Então ele mexe com o corpo, mexe com Sara. São muitas coisas que estão sendo envolvidas, transformadas dentro desse processo daquilo que Deus está fazendo com você ou te dando. Você acha que é só uma área, mas Deus está mexendo em áreas que você nem imagina, para que isso que Ele te disse aconteça. Meu Deus do céu, vou dizer de novo, Deus está trabalhando no escuro. Para você está escuro, para Deus está muito claro. Porque você não vê, mas Deus vê. Amém? Pois já contava cerca de 100 anos, e também o ventre de Sara não tinha mais vigor. Versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi. Ou seja, mesmo sabendo de tudo isso, toca no teu vizinho e diga: mesmo sabendo, mesmo vendo, mesmo sentindo, não considere. De novo, diga: não considere como primazia a sua realidade natural. Considere a realidade espiritual. Aquilo que você não está vendo é mais poderoso. Aquilo que você não enxerga é muito maior. Aquilo que você não consegue discernir ainda é muito maior e muito mais poderoso. É por isso que Deus está dizendo: tira os olhos do que se vê. Tira os olhos do ventre de Sara, tira os olhos do teu próprio corpo e olha para aquilo que eu disse. Irmãos, quanto maior for a dificuldade, é mais momento de olhar para aquilo que Deus disse. Porque nos momentos de dificuldade a gente tem uma tendência de olhar para o problema, de olhar para a tempestade, de olhar para as ondas. Mas essa é uma hora de olhar para o lugar que alimenta a tua fé. Abraão foi fortalecido porque, mesmo sabendo, escolheu crer em algo maior. Olhou para quem? Não foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé. Se ele alimentou a fé como? Olhando para a promessa, olhando para Deus. Quem está entendendo? Dando glória. Glória aqui é uma palavra também para entendimento. É como se fosse assim. Glória tem a ver com honra, né? Majestade, louvor, adoração. Mas também tem a ver com um bom entendimento de quem Deus é. Ele deu glória a Deus porque ele sabia quem Deus era. Quem está comigo? Ter uma boa... Não, a tradução no grego é ter uma boa opinião sobre Deus. Ele tinha uma boa opinião sobre Deus. Porque, irmãos, por mais que o que as pessoas dizem para você, ou o que você pensa, não é tão importante como suas convicções sobre quem Deus é. A sua convicção sobre quem Deus é muito importante para estabelecer teu coração na verdade. O maior fundamento para o coração é o caráter de Deus. É estabelecer-se o coração e sua mente na verdade de quem Deus é. Está convicto que Ele é fiel, amém? Então, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele sabe trabalhar. Quem está comigo? Ele é recompensador, Ele é provedor, Ele é pai, Ele é protetor. Oh, meu irmão, quem está comigo? Só que tem uma tradução que diz que Ele ficou totalmente persuadido. Totalmente convicto, persuadido. Já viu volta para Hebreus capítulo 6, versículo de número 13. Ele ficou totalmente convicto. 13 não, é o 12. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aquele que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. A gente está falando de Abraão aqui. Abraão não foi pai de Isaac. Abraão queria Isaac, Deus queria um pai da fé. Tem coisas que você está querendo de Deus, que Deus está trabalhando para algo maior, como eu falei. Só que o que é interessante, ele não duvidou. Ele estava convicto e totalmente persuadido. Ou seja, quando o diabo dizia algo, não conseguia tirar ele da promessa. Sabe, você tem que renovar sua mente. Você tem que deixar a palavra, criar tanta convicção no seu coração, que nada mais importa a não ser aquilo que Deus disse.
Toca no ombro de alguém e diga: chegou um ponto na vida de Abraão que nada mais tirava o seu foco. Nada mais conseguia tirar a promessa. Ou se cumpria ou se cumpria. Ele estava olhando firmemente para aquele que prometeu. Não considerava mais o corpo de Sara seu corpo, a idade, o tempo, ou quanto tempo durou. Simplesmente a Bíblia diz que ele escolheu dar glória a Deus. Ou seja, ele tinha uma boa opinião. O meu Deus é fiel, ele vai cumprir aquilo que diz. É estar totalmente persuadido com a palavra. Quando a palavra de Deus persuadir seu coração de tal maneira, de convicção, que quando o diabo falar, você vai dizer: não tem vez. Nada mais rouba isso, eu tenho certeza. É deixar o seu coração ficar convicto pela promessa. E quando você chegar nesse lugar, que isso é como? Alimentando sua fé. Vai chegar um ponto de ninguém mais conseguir roubar isso de você. Vão chamar você de louco, vão chamar você de doido, vão chamar você do que for. Só tem uma coisa: o Kairos de Deus está trabalhando ao teu favor. Lembra de Mardoqueu? No tempo certo, o rei leu as crônicas e a recompensa veio, meu irmão. Quem está comigo? Tem alguém que pensa que Deus está em silêncio ou se esqueceu de você. Pega no ombro dela, vai. Deus não se esqueceu de você, rapaz. Quem está comigo essa noite? Nada conseguia tirar mais do que Deus disse do coração dele. Diga: totalmente persuadido. Vocês estão aqui? Diga: totalmente persuadido. Diga: totalmente convicto. De novo: totalmente convicto. Diga: nada conseguiria tirar do coração dele o que Deus disse. Aleluia, irmãos. Quem está comigo? Quem ama Jesus? O diabo não quer só roubar a tua fé, ele quer tirar o foco da fé. Tirar a sua fé de Jesus. 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo de número 17. Vai, põe na tela da Atena. Não vou nem ler Hebreus todos. Vou deixar para domingo. Mas eu quero entrar nisso aqui. Estou tendo a direção para encerrar. Vai. 2 de Crônicas, capítulo 20. Não sei nem mais que tema vou dar para a continuidade. Quem está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Versículo 17. Vamos começar do 15. E falou. Vamos do 14. É Bíblia, meu irmão. Quanto mais ler, melhor, né? Então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Beanias. Não era mais fácil Deus dizer veio sobre Jaziel? Mas por que ele lembrou todos esses nomes? É porque Deus está honrando as gerações que confiaram na palavra dele. É como se Deus estivesse dizendo: ele foi fiel nessa geração e agora ele continua sendo fiel. É por isso que ele faz menção desses nomes. Ele traz a memória, ele está honrando a memória de pessoas que confiaram e creram na sua palavra. Passará o céu e a terra. Ei, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que quando Abraão deu o dízimo, ali em Hebreus capítulo 7, falando acerca de Melquisedeque, quando ele levou o dízimo dos despojos da batalha contra aqueles reinos, a Bíblia diz que Levi ainda nem existia, mas recebeu do que Abraão fez. Eu profetizo que até seus tataranetos vão receber daquilo que você está crendo em Deus hoje. Então vamos lá. Olha só. Talvez nem você esteja vivo para ver, mas eles vão receber. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jesaías, filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeziel, trisneto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia, como a gente está aqui hoje. E falou o profeta: prestem atenção todo Judá, vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Deus está dizendo essa noite: não tenha medo por causa dessa grande multidão. Isso que você está vendo não é tão grande quanto parece. Deus é muito maior do que essa multidão, rapaz. E Ele vai te dar as estratégias e direções certas para lutar essa batalha. E olha o que é que Ele diz: por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós. Porquanto, diga nessa noite, levanta a mão direita para cima. E em casa, se estiver me ouvindo, levanta a sua mão também e diga comigo: a batalha pertence ao Senhor.
Mais uma vez, para o diabo ouvir seu coração gritar de alegria: a batalha pertence ao Senhor. Diga: eu não vou lutar nessa guerra, eu vou confiar, descansar, porque eu sei que meu Deus vai trabalhar por mim. Se você lutar, perde. Então Deus está dizendo: deixa a guerra para mim, deixa a batalha para mim. E o que é o foco? O que Abraão fez? Não considere as circunstâncias, alimenta o teu coração, alimenta a tua fé para estar bem no processo, para ficar totalmente convicto, a ponto de ninguém roubar mais você daquilo que Deus disse. Porque Deus disse para mim hoje de manhã: o problema não está na palavra. O problema é que muita gente, a semente não chega ao coração. E aí vai ser para a semana que vem o próximo tema. Eu vou entrar na parábola das sementes. Porque muita gente não está vivendo a promessa. Não é porque a palavra não tem poder, é porque o diabo não quer roubar a tua fé. Ele quer roubar o foco da sua fé. E aqui é algo muito interessante, porque não é sobre lutar, é sobre foco. Diga comigo de novo: sobre foco. De novo: foco. Mais uma vez: foco. Gostei, irmão. Vocês estão ótimos. Se a gente fosse um coral, ia ser maravilhoso. Claro, né? O músico excelente que eu sou. Então, versículo 17. Não, o 17. Ih, rapaz, eu me perdi. O 15. E falou o profeta: presta atenção. Toca o nome do vizinho e diga: presta atenção. Já viu o sussurro do Espírito Santo, Gleicinho? O cara querendo focar nas fotos do namoro, pensando que a pessoa vai morrer. Aí o Espírito Santo: presta atenção, porque tu está pensando em morte. Se tu crê em vida, pensa em vida, fala vida, se alimenta de vida. Porque se o diabo levar teu coração e tua mente para onde ele quer, você vai perder o foco da natureza da fé. O que eu estou ensinando para vocês levou anos da minha vida para caminhar em algo. E uma coisa é caminhar nisso. A gente tem experiência própria na vida vivida de resultados em Deus e confiando em Deus enquanto estamos na fornalha. Eu tenho fornalhas aqui essa noite. Eu era para estar acabado, destruído. E também eu aprendi que eu não tenho que saber tudo e dar conta de tudo. Já vi pregações onde pessoas dizem: você tem que dar conta, você dá conta. Não, eu não dou conta. Se eu desse conta, a batalha era minha e não de Deus. Eu não consigo dar conta de tudo e nem vou dar. E eu também não preciso saber tudo. Já desse um jovem perguntou para mim: ô pastor, isso na Bíblia? Eu digo: eu não sei. Fazer o quê? E eu vou entender? Eu não tenho que entender tudo. Foi revelado, foi revelado. O que não foi, está aí. Eu sei lá o que é que isso quer dizer. Eu disse: vai jejuar e orar, rapaz. Estou brincando. Vamos ler esse texto. É sobre foco. Diga: é sobre foco. Falou: presta atenção, todo Judá. Presta atenção, presta atenção. Não se assustem. Essa luta não é vossa, mas do vosso Deus. Amanhã descereis contra tal exército. Peraí, se a luta não é minha, por que eu tenho que ir? Porque fé não é ficar deitado na cama. Esperar em Deus não é esperar esperando, é esperar vivendo. Esperar em Deus é agir à altura do que crê. Porque tem gente que pensa que esperar em Deus é, sabe o quê? Eu não vou fazer mais nada. Eu não trabalho, não estudo, não faço nada, fico deitado numa cama, assistindo Netflix para esquecer esse problema e pensa que está crendo em Deus. Não, isso não é fé. Amém? Fé em Deus não é ficar parado, mas é agir de acordo com o que você crê. Porque muitas vezes você dá o primeiro passo sem nem saber como vai ser o milagre, mas no meio do caminho Deus já está trabalhando em algo. Quando Jesus curou os 10 leprosos, a Bíblia diz que ele disse assim: vão e se mostrem ao sacerdote. E eles não tinham evidências ainda físicas, mas eles tinham uma palavra. Porque para se mostrar ao sacerdote tinha que estar curado. E eles ouviram o que Jesus disse e foram. No meio do caminho foram curados. Tem coisas que a gente não entende como vai acontecer. Deus não dá todos os detalhes. Ele só diz: passamos para outra margem. Se ele dissesse que ia ter uma tempestade e um vendaval, você nem entrava no barco. Mas se não entrasse no barco, você não ia nunca ver ele acalmar a tempestade e acalmar o mar. Tem coisas que você só vai experimentar no meio do turbilhão. Você vai ver Jesus fazer o que nunca fez antes. Então, o medo pode bloquear você de entrar no barco, mas entrando no barco, você vai ver um Jesus que você nunca viu.
E estando com Ele, você vai estar seguro. Quem está comigo? Amém? Só que nós não temos o todo da coisa. E Deus não vai dar todos os detalhes, senão você não depende mais de Deus. Depende de você mesmo. Olha para cá, estou fechando. Então o profeta disse, nessa batalha não vai lutar. Não é isso? Amanhã desça. O fato de crer em Deus não significa que a gente não vai ter uma ação. Às vezes, com o foco certo, você vai sem medo algum para aquela batalha. Porque tem coisas que Deus não deu armadura para tuas costas, deu para frente. Deus não quer você fugindo de nada. Amém, irmãos? Deus não quer você fugindo de nada. Quem está comigo? Dá um amém de verdade, né? Oh, agora, igreja animada, alegre. Eu sei que está frio. Tem gente já dormindo ali. Não, deixa quieto. Versículo 17. Não tereis que lutar nessa batalha. Quem pode dar um glória a Deus? Ai, 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 ai. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição. Ficai parados e observai. Observai o livramento. Livramento aqui é salvação, que é a palavra Yeshua. Ficai parados e olhai para Jesus, para Yeshua. Não tenham medo, pois nem vos assusteis. Espera aí. Tomai posição, fica parado. Mas amanhã, saia ao encontro. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Não parece uma contradição? Eu vou dizer algo agora para a gente fechar. Pega no ombro de alguém. Eu gosto dessa coisa de ombro. E diga assim para ele, diga, tomar posição. Diga, não é fazer segundo a carne. Diga, é se posicionar de acordo com a palavra que recebeu. E diga, é olhar para Deus, colocar o foco no lugar certo, entender que a batalha não é sua, mas você não vai fugir de nada, porque tem uma graça de Deus agora na tua vida e uma palavra operando. E quem se cuida é o inimigo, quem se cuida é o diabo, porque você se levantando, posicionado no que Deus disse, nada vai ficar no teu caminho, rapaz. Então tomar posição. Tem muita gente aqui, o que falta é tomar uma posição. Tomar uma posição de fé. E parar de ter uma mentalidade de vítima. Deixar esses pensamentos negativos. Mas pastor, é muito difícil. Pior, meu irmão, é viver uma vida de uma mentalidade de vítima, de fracassado. Porque tem dias que o dia não está ensolarado, está cheio de nuvem escura. É ou não é? Mas o sol deixou de brilhar? Não. Tem dias sobre a nossa cabeça que está tudo escuro, as nuvens estão carregadas, tudo preta, escura. Você olha para cima e não vê nem o sol. Mas o fato de não enxergar o sol não quer dizer que ele não está brilhando. E a boa notícia é que essas nuvens escuras vão passar. E o sol que nunca parou de brilhar vai aparecer. Ou seja, você vai ver a luz como nunca viu antes. Mas uma coisa eu aprendi: a estar contente no Senhor em qualquer situação. Quem está comigo? Diga para o seu vizinho, eu aprendi a ser grato a Deus. De novo, diga, eu aprendi a ser grato a Deus. Você, quando é grato a Deus, você está permitindo que o Senhor retire suas limitações do coração. Quem está comigo? Vamos fechar essa parte de Josafá. Não tereis que lutar nessa batalha, tomar posição, fiquem parados. Caramba, ficar parado é a coisa mais difícil. A gente que é controlador, a gente que quer resolver tudo, falar, sabe, dar um jeito nas coisas, ficar parado. Parado do seu braço, parado dos seus esforços. Porque guiado pelo Espírito você vai trabalhar como nunca, mas sem se cansar, sem se desgastar. Mas tem coisas que a maior arma, o Senhor está dizendo, é parar. Fala de descanso, é tempo de descanso. Ficar parado aqui é descansar no Senhor. Amém? Start, parou, descanso, foco, alimenta a fé, para saber o que é que Deus vai fazer. E mesmo sem saber o que Deus vai fazer, Ele vai me impulsionar a ir. E indo, as coisas vão acontecendo, e eu vou compreendendo, e Deus vai agindo. Eu não vou entender tudo, mas eu vou continuar confiando, vendo, não vendo, indo ou não indo. Quem está entendendo? Eu vou ter que fazer uma poesia com isso.
Ó Judá, não tenha medo, pois não vos assustei, amanhã você vai encontrá-los. Caramba. Então Josafá se ajoelhou com o rosto perante o chão. E todos Judá, os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante o Senhor e começaram a louvar e a adorar. Quando José caiu na cova, sabe quem deu a ideia de tirar ele de lá e tirou ele? Foi Judá. O nome Judá significa louvor. Nos momentos de cova e de cisterna, o louvor vai te tirar você de pressões que você nem imagina. A pressão está grande demais, está difícil confiar. Diga, chegou a hora de adorar. Eu não sei o que fazer, só sei que eu vou adorar. Quem está comigo aqui? Quem pode dar um glória a Deus agora, bem alto. Toca no ombro de alguém, fica de pé, vai, manda ele ficar de pé. O louvor já pode vir. Diga, chegou a hora de adorar. Quando o inimigo disse, já vencemos, aonde se esperava um grito de rendição, de lamento, de choro, de pranto, se ouviu um grito de louvor e de adoração. Tudo que está acontecendo é para você se desesperar, para você se acabar, para você se lamentar, para você reclamar. Escrevi até algo sobre reclamação aqui hoje. Pega o dedo de profeta agora. Gostei, o pastor chega. Menino, chega foi? Parecia uma arma. Isso não é um dedo, isso é uma arma. Olha para o vizinho do lado e diga: filho de Deus, Deus está dizendo para você hoje, a batalha dele é questão de foco agora. Porque o que está vindo não é só para te destruir, mas é para roubar a tua fé de Jesus, para deixar você ansioso, preocupado, triste, chorando. Só que eu tenho uma coisa para dizer a vocês antes de segura o dedo de profeta. Agora é eu que vou falar. Que coisa forte, irmãos. Tem algo acontecendo aqui. E não é sensacionalismo. Porque na mente dos inimigos, porque se Josafá tivesse uma oportunidade de se render, ainda teria lucro. Mas nem para se render ele poderia, porque quem estava vindo para destruir eles. Já viu aquela coisa que não tem escapatória, nem rendição? Não é aquela questão que você pega assim e diz: eu vou entregar o carro, pelo menos eu não fico mais com a dívida. O que estava vindo para destruir tudo. Porque os inimigos não estavam vindo para esperar a rendição. Ele se juntou com mais dois. A multidão era grande demais. Vieram de um lugar de onde Josafá e o reino de Judá nunca esperou. Por trás do mar, morto. Um lugar que nunca os inimigos vieram, porque já havia uma rota de onde os inimigos vinham. Então, de um lugar desconhecido, por isso que o medo sobe no coração. Tudo aquilo que vem de um lugar que você desconhece, você teme. Porque você está com medo, porque é desconhecido para você o que você está vivendo agora, o que você vai enfrentar. Você não sabe como lidar. E toda vez que sua mente vai para o que é desconhecido, você tem medo, e isso torna você também vagaroso. Eu estava essa semana indo com minha esposa para João Pessoa, e a gente botou o GPS, e de repente a gente chegou no lugar que queria. Eu disse: agora eu conheço. E eu disse para ela: quando você conhece o caminho, você vai mais rápido. Quando você não sabe o caminho, você vai devagar, porque você vai tentando aprender. Mas quando você conhece o caminho, você não anda, você corre. Jesus é o caminho. Quanto mais eu conheço e me alimento de Jesus, mais rápido eu ando. Deus está fazendo você conhecer algo. Meu Deus do céu. Que unção. O desconhecido veio por um caminho que você não esperava. Porque toda a sua vida, os inimigos vinham pela mesma rota
Então você sabia lidar com aquilo. Mas agora está vindo por uma rota que você não conhece, de um lugar que você não sabia. Você nunca imaginou isso acontecer com seu esposo. Você nunca imaginou isso acontecer com sua empresa. Você nunca imaginou isso acontecer no seu ministério, na sua liderança ou não, na sua igreja. Não sei. É de um lugar desconhecido. E é uma grande multidão. E toda a cidade está chorando. As mulheres, imagina a mãe e os filhos que ficaram em casa, vendo aquele exército indo para um genocídio. Mas ao invés de choro, de lamento e de pranto, Josafá se ajoelhou e disse: pega o dedo de profeta e olha para alguém que está do seu lado. Diga: meu irmão, qualquer pessoa pode ser grata no topo da montanha. Diga: mas onde estão as pessoas que dão louvor a Deus, mesmo quando o chão desaba? Diga: mesmo quando não vê um caminho. Diga: nessa noite, quando você começar a adorar, focar no lugar certo, olhar para o lugar certo, Deus vai fazer algo com você. Ele vai retirar suas limitações. Feche os olhos, feche os olhos. Você não está perdendo, Deus está tirando suas limitações. Como você se levanta de manhã vai determinar se você vive vitória ou derrota. O Senhor disse para mim: acorde todas as manhãs com um cântico de louvor no seu coração. Quando houver nuvens escuras sobre a sua cabeça, aumente o som da adoração. Lembre-se que acima das nuvens o sol ainda está brilhando, meu filho. Porque se você reclamar, você não sai do lugar reclamando. Você não vai sair do lugar reclamando, olhando para as dificuldades. Pelo contrário, você vai colocar medo, desespero, angústia na sua mente, no seu coração. Se reclamar, não vai sair do lugar, o Senhor me disse. Então, coloque vestes de louvor. Meu Deus, eu acho que eu já tenho um tema para domingo: uma vida de louvor e de ações de graças. Coloque vestes de louvor. Isaías 61 diz que quando Jesus viesse, Ele ia tirar o espírito angustiado, e ao invés de cinzas ia nos dar vestes de louvor e óleo de alegria. Efésios 5 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando com ações de graças, sujeitando uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, rendendo graças ao Senhor. Meu Deus do céu. Algumas vezes você não vai ter vontade de adorar. Nem sempre a gente tem vontade de louvar a Deus quando a gente está com a noite escura. Mas com ou sem vontade, irmãos, uma coisa que eu aprendi é que você não pode louvar a Deus e permanecer derrotado ao mesmo tempo. Não tem como, ou você permanece derrotado ou louva. Quando você louva, você não vai ficar derrotado. Você vai sair de um lugar de vítima, porque você é filho de Deus, do Deus Altíssimo. Feche seus olhos. Então Josafá se ajoelhou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante o Senhor e começaram a louvar e adorar. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz ao Senhor Deus de Israel. Nós não vamos dizer o inimigo é maior, o problema é maior. Não, diante deles nós vamos louvar ao Senhor. Não tem como louvar e ficar derrotado ao mesmo tempo, Bruna. E é por isso que o inimigo não quer que você louve e adore nessas expressões. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. E ao saírem,
O rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e disse: ouve-me, Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas do Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos seus profetas e serei bem-sucedidos. O que é que ele está dizendo? O diabo vai tentar descredenciar a voz profética que sai desse lugar. Então ele vai fazer com que você não acredite nas pessoas que Deus usa para falar com você. Mas Deus está dizendo: creia no Senhor e creia nas pessoas que Deus usou para falar com você. O que é interessante é que toda vez que Israel entrou numa guerra, saiu mais rico. Havia despojos. Você pensa na luta, Deus está pensando nos despojos. Você vai sair mais rico dessa situação. Talvez não seja de dinheiro, mas de força, de graça, de entendimento, de sabedoria, de fé. Tem coisas que na batalha é construindo em você, que fora dela não. Tem despojos para você nessa luta. Você vai sair melhor, você vai sair mais forte. Todas as vezes que entraram, saíram mais ricos. Levante suas mãos.